no coração de um mundo intocado, existia um lugar de pura maravilha, conhecido apenas como Éden. Este jardim não era como qualquer outro, pois era a obra de uma inteligência divina, cuidadosamente moldado com cores vivas, aromas encantadores e sons suaves. Cada folha nas árvores gigantescas parecia dançar ao vento com uma alegria silenciosa, e as flores abriam suas pétalas ao primeiro toque do sol, como se aguardassem um abraço de amor. Cada criatura que ali habitava, grande ou pequena, caminhava com uma harmonia que só poderia ser explicada pela magia do Criador. Ele, com mãos generosas, tivera o cuidado de criar tudo, dos rios cristalinos às aves que cantavam melodias suaves. No centro desse paraíso viviam Adão e Eva. Eles eram os primeiros a habitar o jardim, e tudo ao seu redor parecia vibrar com sua presença. Adão, o homem moldado do pó da terra, tinha olhos curiosos e uma mente ávida por descobrir o desconhecido. Ele gostava de explorar os limites do Éden, fascinado pelas árvores gigantescas e pela diversidade de animais que ali viviam. Seu melhor amigo era um elefante chamado Togo. Togo era grande e sábio, com uma pele áspera e uma tromba que se movia com a graça de uma dança. Juntos, Adão e Togo percorriam os campos verdes, observando os animais e dando-lhes nomes, uma tarefa que Adão achava fascinante, pois acreditava que, ao nomear os seres, compreendia um pouco mais sobre o mundo ao seu redor. Eva, por sua vez, era diferente. Ela era criativa, com uma alma empática que se conectava profundamente com as flores e as árvores do jardim. Passava horas sob as grandes videiras, tecendo coroas com as folhas e ramos, e cantando canções suaves que faziam as flores desabrocharem ainda mais. Seu coração era cheio de compaixão, e, ao lado de sua amiga fiel, uma pequena ave chamada Lira, Eva compreendia o Éden de uma maneira mais delicada. Lira, com suas penas coloridas e canto melodioso, sempre acompanhava Eva em suas atividades, voando ao redor dela como uma pequena estrela. Os dois, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia com o Éden, rodeados por uma paz que não conhecia interrupções. Não havia necessidade de preocupações, pois tudo o que tocavam florescia. A vida era simples, pura e cheia de uma beleza indescritível. O Criador, que havia dado a eles esse dom de viver neste lugar perfeito, observava tudo com um olhar terno, sabendo que seu amor por eles era imenso. No entanto, ele havia dado uma única instrução: não comer do fruto da árvore no centro do jardim. A árvore era diferente de todas as outras. Seus frutos, brilhando como estrelas, estavam pendurados em ramos que se curvavam suavemente para o chão, como se chamassem por alguém. Ao redor dela, a natureza parecia mais silenciosa, e uma sensação de mistério pairava no ar. O Criador havia dito a Adão e Eva para não tocá-la, explicando que aquele fruto tinha o poder de revelar o conhecimento do bem e do mal, algo que eles ainda não estavam prontos para carregar. E assim, o Éden permanecia como um refúgio seguro e imaculado, um lugar onde Adão e Eva poderiam crescer e viver em paz, sem saber o que o futuro lhes reservava. Mas, como toda história, o equilíbrio de sua vida estava prestes a ser testado. A manhã seguinte parecia mais radiante do que nunca. O sol se erguia suavemente no horizonte, lançando um dourado sereno sobre o jardim. As aves cantavam em harmonia, e a brisa fresca passava pelas árvores, fazendo suas folhas balançarem de maneira suave, como se o Éden inteiro estivesse celebrando o novo dia. Adão e Eva se encontraram mais uma vez no centro do jardim, onde a árvore especial ficava, como uma presença imponente e misteriosa. Eva, com os olhos brilhando de curiosidade, caminhava ao redor da árvore,
seus dedos leves tocando a casca rugosa do tronco. Ela olhava para os frutos que pendiam como estrelas no fim de um ramo, sentindo uma atração irresistível por eles. Será que é assim que o Criador pensou que seríamos? Curiosos sobre o desconhecido? Pensou ela, quase sem querer. O vento parecia sussurrar em seus ouvidos, como se o próprio jardim estivesse tentando contar-lhe um segredo. Adão, por outro lado, observava a árvore de uma forma diferente. Ele, com seu espírito aventureiro, sentia uma vontade crescente de explorar os mistérios que o cercavam. Mas uma voz interna o alertava, dizendo-lhe que deveria ser cauteloso, pois algo tão proibido não poderia ser simplesmente ignorado. O Criador nos disse para não tocarmos esse fruto. Talvez ele tenha um motivo, pensou ele, uma dúvida crescente tomando conta de sua mente. O silêncio do jardim foi interrompido pela chegada de uma figura inesperada. Entre as folhas, deslizando com uma leveza impressionante, surgiu uma serpente. Sua pele cintilava como se fosse feita de estrelas, e seus olhos eram inteligentes e penetrantes. Ela se aproximou de Adão e Eva com um sorriso enigmático, parecendo quase familiar com o ambiente ao seu redor. Vocês sabem por que não podem comer desse fruto? A voz da serpente era suave, mas cheia de uma persuasão que parecia penetrar na mente de quem a ouvia. Eva, fascinada, fixou os olhos na criatura. Ela nunca havia visto algo tão intrigante. A serpente continuou, com um tom doce e sedutor. Esse fruto não é como os outros. Ele lhes dará o conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como o Criador, capazes de ver o mundo de uma forma que nunca imaginaram. Não há motivo para medo, apenas para curiosidade e coragem. Eva olhou para Adão, seus olhos se encontrando com os dele. Ela sentiu um desejo profundo de entender o que a serpente dizia. As palavras da serpente reverberavam em sua mente. Seremos como o Criador? O que isso realmente significa? Adão, embora hesitante, olhou para Eva com confiança. Ele sabia que ela era sábia e cheia de bondade, e a confiança que sentia nela o fez pensar: se Eva acredita nisso, talvez seja algo que devemos explorar. Ainda assim, uma parte dele resistia à ideia. O Criador havia deixado claro o que deviam fazer, e questionar isso parecia um risco. Eva, com um suspiro suave, estendeu a mão e pegou o fruto. Ele era macio ao toque, com uma cor dourada que brilhava sob o sol da manhã. Ela levou o fruto até os lábios, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. Seus olhos estavam fixos em Adão, como se pedisse permissão silenciosa, mas também estivesse tomada pela curiosidade do que poderia acontecer. Eva, Adão falou, sua voz carregada de incerteza, mas ela o interrompeu com um olhar sereno. Não havia mais tempo para dúvidas. Eva mordeu o fruto. A transformação foi instantânea. O Éden, que antes estava imerso em um silêncio tranquilo, agora parecia suspenso em uma quietude tensa. As cores do jardim pareciam intensificar-se, mas de uma forma estranha, mais vibrantes, mais profundas, mas também mais sombrias. Eva sentiu uma onda de emoções desconhecidas invadir seu coração. Pela primeira vez, ela sentiu um peso, uma responsabilidade, como se o mundo ao seu redor tivesse se ampliado, revelando aspectos de si mesma que ela nunca imaginara. Adão, com os olhos fixos nela, sabia o que precisava fazer. Ele também pegou um fruto, agora completamente ciente do que sua escolha significava. Ao dar a primeira mordida, uma onda de conhecimento o envolveu. O jardim parecia mudar diante de seus olhos, e ele percebeu, pela primeira vez, a complexidade de sua própria alma, a diferença entre o certo e o errado, a vulnerabilidade e a força que coexistiam dentro dele. Eles estavam diferentes. O Éden parecia agora menos acolhedor,
e uma sensação de desconforto se instalou no ar. As criaturas do jardim, antes amigáveis e serenas, agora olhavam para eles com olhos de curiosidade, como se sentissem a mudança. A transformação estava completa. O silêncio do Éden era agora pesado, carregado de uma sensação estranha que Adão e Eva não conseguiam compreender completamente. O jardim, que antes parecia um refúgio de paz, agora exalava uma nova energia, algo mais denso, mais cheio de sombras. As árvores, com seus troncos altos e folhas verdejantes, pareciam se inclinar, como se observassem os dois com uma nova consciência. O brilho dourado da manhã havia dado lugar a uma luz mais fria, que refletia em tudo de maneira diferente. Eva olhou para Adão e algo profundo havia mudado em seus olhos. O medo, que antes não existia, agora os envolvia. O conhecimento que adquiriram os havia transformado, mas não da maneira que imaginavam. Antes, tudo parecia claro e certo, mas agora, cada pensamento parecia carregado de uma responsabilidade que não podiam ignorar. Eu não sabia que seria assim, disse Eva, sua voz um sussurro, como se ela mesma estivesse tentando entender o que havia acontecido. Adão, com o coração pesado, observou ao redor, sentindo uma inquietação crescente dentro dele. Eu também não. Algo está diferente, Eva. O que aconteceu com o Éden? E com nós dois? Ele tentou afastar a dúvida, mas ela se enraizava cada vez mais fundo em seu peito. O conhecimento do bem e do mal não havia trazido a sabedoria prometida. Ao contrário, havia aberto uma ferida, algo que agora pulsava dentro deles, uma sensação de insegurança e desconforto. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram vergonha. Vergonha de quem eram, de sua nudez, da maneira como o mundo ao seu redor parecia agora mais árido e sem respostas. Eles se entreolharam e, sem palavras, começaram a se cobrir com folhas das árvores, como se tentassem, de algum modo, esconder sua nova realidade, suas novas emoções. Foi então que a voz do Criador ressoou no ar, firme, mas cheia de tristeza. Adão, Eva. Ele o chamava, e embora sua voz fosse suave, havia uma dor que cortava o ar. Ambos, assustados, tentaram se esconder entre as árvores, mas sabiam que não podiam escapar. A presença do Criador era inconfundível, e o jardim, por mais transformado que estivesse, ainda estava sob seu olhar atento. Por que se esconderam de mim? Perguntou o Criador, a tristeza clara em suas palavras. Vocês sabiam que eu os amava, e ainda assim, escolheram o caminho do desconhecido. Vocês escolheram desobedecer. Por quê? Adão, com os olhos baixos, se aproximou e respondeu a voz tremendo. Foi Eva. Ela. Mas antes que pudesse terminar, Eva olhou para ele com olhos de compreensão, interrompendo-o suavemente. Não foi só ela, Criador, disse Eva, com um tom que misturava arrependimento e sinceridade. Eu também fiz a escolha. Eu também quis saber, quis entender. O Criador os olhou em silêncio por um momento. Seus olhos, que sempre brilharam com amor e compreensão, estavam agora nublados pela tristeza. Mas havia algo mais nos seus olhos, algo que Adão e Eva não podiam ignorar. Uma sensação de aceitação, apesar de tudo. Ele os amava, ainda mesmo após o erro. Porém, ele sabia que suas escolhas agora os haviam levado por um caminho diferente. Eu os avisei, meus filhos, disse o Criador, a voz mais firme agora. O conhecimento que vocês buscaram não era para ser carregado por vocês ainda. Ele os mudaria como mudou. Mas não se esqueçam, eu estarei com vocês, mesmo que agora seus passos os levem para fora deste jardim. Adão e Eva olharam para o Criador, suas almas repletas de um pesar profundo. Mas no fundo, algo mais também florescia, uma sensação de despertar. O Criador estava certo.
Eles haviam escolhido um caminho diferente, mas essa escolha, por mais dolorosa que fosse, também os havia moldado. Eles não eram mais os mesmos. O que eles haviam aprendido agora os guiaria em sua jornada futura. Este mundo será difícil, mas também será cheio de beleza. Vocês, meus filhos, serão os criadores de suas próprias histórias. O Criador disse, antes de se afastar, deixando-os sozinhos no jardim. A dor da despedida foi imensa. Adão e Eva, agora cientes de suas responsabilidades, entenderam que não poderiam mais permanecer no Éden. O paraíso, com sua serenidade e perfeição, ficaria para trás, mas eles carregariam consigo as lições do jardim, a importância de cuidar um do outro, de aprender com os erros e de encontrar beleza mesmo nas sombras. Eles tomaram a decisão de sair, mas com corações mais maduros, embora pesados pela perda. O Criador, com a tristeza visível em seu olhar, os guiou até a saída do jardim, onde a natureza parecia observá-los em silêncio. A despedida não foi de punição, mas de um chamado para um mundo maior, onde o verdadeiro aprendizado os aguardava. Com um último olhar para o Éden, Adão e Eva caminharam para o desconhecido, prontos para escrever suas próprias histórias. A saída do Éden foi silenciosa. O jardim, que antes parecia um lar acolhedor e seguro, agora se afastava de Adão e Eva como um sonho distante. Cada passo que davam para fora do paraíso era carregado de uma sensação de perda, mas também de uma nova compreensão. O Criador, com uma mão leve sobre os ombros deles, os guiava com amor, mas havia algo mais agora. Uma realidade crua os aguardava, e não havia como voltar atrás. Se você gostou da história de Adão e Eva, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Amém.